E naquela mesma noite Beltesazar foi assassinado. Daniel capítulo 5, versículo de número 30. Todos nós devemos alcançar o auge, todos nós desejamos o sucesso máximo, todos nós desejamos os holofotes, desejamos ter o máximo de inscritos nas nossas redes sociais, desejamos inclusive que as pessoas reconheçam que nós somos do grupo dos melhores. Menos que isso, hoje em dia, as pessoas elas ficam frustradas e não conseguem se realizar. Mas fato é que quem mora no paraíso não sabe aproveitar. As pessoas normalmente, quando não dão valor à vida que têm, elas começam a desejar além, como se o além fosse permitido a elas a qualquer momento, a qualquer custo. Nós precisamos entender uma lição valiosa. Deus determinou para a nossa vida a quantidade certa. Ele não vai fazer com que você fique rico indevidamente. Ele não vai te dar além daquilo que o plano dele já determinou que você tivesse. Tentar buscar isso de alguma forma, extrapolando os limites ou desonestamente, só vai trazer tragédia e desgraça para a sua vida. Eu estou falando de um exemplo de um homem que tinha tudo nas mãos. O sangue azul corria por suas veias, porque ele era filho de uma princesa, morava no palácio, tinha acesso aos melhores banquetes da época, era rei, governador do maior império do planeta Terra. Sim, nós estamos falando de Beltesazar, aquele jovem que no dia do seu aniversário fez um grande banquete. E dentro desse grande banquete, ele, quando estava no auge, talvez da sua bebida, da sua embriaguez, da orgia, um banquete estava colocado diante de si. Ele não bastou ter todos os holofotes ao seu favor, não bastou ter todos o glamour em cima dele, ele desejou algo que causou uma grande tragédia. Ele mandou que os empregados trouxessem os utensílios que foram roubados em Jerusalém, a prataria de ouro. E quando a prataria chegou, quando os utensílios chegou, os vasos, os copos, os pratos, os talheres, ele fez uso comum, não levando em conta que eram objetos sagrados, consagrados ao único e verdadeiro Deus, que odeia a idolatria, que abomina dividir a glória dele com qualquer outro, porque não existe nenhum outro Deus além dele. Só existe o Criador de todas as coisas. E Beltesazar incorreu num erro terrível. Ele não só usou os utensílios da casa de Deus, como também ele os profanou, dando louvores a outros deuses. Talvez você, olhando a atitude de Beltesazar, você o julgue rapidamente, não fazendo nenhuma conexão da sua vida com a dele. Mas fato é que nós fazemos mau uso dos utensílios que pertencem a Deus, porque uma vez que você foi comprado pelo sangue de Jesus, uma vez que você foi alcançado por precioso sangue comprado por alto preço, você agora é templo do Espírito Santo, e tudo do teu ser, o teu tempo, teus dons, os teus sentidos pertencem a Deus, e jamais você deve fazer mau uso deles como fez Beltesazar. Porque quando Beltesazar ele fez mau uso dos utensílios da casa de Deus, Deus naquela mesma noite, não respeitando se ele estava embriagado, se era o aniversário dele, se aquilo ia causar o fim do reinado babilônico, como aconteceu, Deus não levou em conta nada disso. Ele poderia, ou nós podemos até que ficar questionando: Senhor, foi no momento de embriaguez que eu cometi aquele erro. Ah, Senhor, foi num momento de insanidade, eu estava sob efeito de algum entorpecente, por isso causei aquilo. Não adianta você usar esses argumentos tentando justificar os seus erros, porque um erro não justifica outro. Mas Deus, quando ele traz juízo, é porque nós ultrapassamos a linha que nós não deveríamos jamais ultrapassar. A nossa vida, ela tem os seus momentos de pecado, porque não conseguimos deixar de pecar, somos seres humanos, e mesmo estando em Cristo, a velha natureza nos acompanha. Mas fato é que quando nós extrapolamos, que quando nós pisamos no sangue, como diz alguns,
Deus é como se Ele colocasse um anzol na nossa boca. E Ele dá a linha quando você corre achando que está livre para fazer o que você bem entende. Esse anzol, ele é puxado pelo próprio Deus. E quando as consequências chegam, ninguém quer. Por isso fica o alerta para você, dentro dessa passagem, que fala de um homem que profanou os utensílios da casa de Deus. Os utensílios da casa de Deus não são canecos de zombaria. Para você que vive colocando os teus olhos em pornografia, para você que usa a sua voz, o instrumento de som, tua língua, para profanar, para maldizer, para poder espalhar mentiras, fazer apologia a qualquer coisa que é contrária à palavra de Deus, à vontade de Deus, você está incorrendo no mesmo erro de Belsazar. E fica aqui um alerta: se Deus, Ele puniu um homem que profanou utensílios materiais, que era de ouro, de prata, naquela época lá atrás, da forma como ele fez, acabou com todo o império e matando aquele homem naquela noite, imagino que Ele não fará de nós, que temos o templo do Espírito Santo profanado, que fazemos os utensílios dessa casa de Deus hoje, que é o nosso ser, o nosso tempo, a nossa habilidade, os nossos dons. Porque muita gente acha o seguinte, que profanar os utensílios da casa de Deus hoje é você fazer mau uso do espaço físico, do conjunto arquitetônico eclesiástico, né, da igreja. Tem gente que acha isso, que são os muros, são os bancos lá da igreja. Não, isso aí está relacionado à ética. O verdadeiro templo do Espírito Santo não é aquelas 4 paredes que nós nos reunimos todo domingo para cultuar a Deus. Na verdade, é esse corpo aqui, meu querido. Cuidado para você não estar fazendo mau uso daquilo que pertence a Deus. Nós somos apenas mordomo desse corpo e das nossas atitudes. Porque no dia do juízo haveremos de prestar conta. E disse Jesus: não sairás dali enquanto não pagar o último centavo. Não brinque com isso. Seja autêntico. Não seja idólatra. Não profane o teu corpo com nada. Cuidado com as suas palavras. Cuidado, principalmente onde o pecado está na palma da nossa mão. Você tem acesso à pornografia muito mais rápido, de forma muito mais dinâmica hoje do que há uns tempos atrás, onde as pessoas tinham que ir em bancas de jornais, alugar filmes para poder ter acesso à pornografia. E as pessoas hoje têm isso na palma da mão de forma facilitadíssima. Então cuidado com aquilo que você ouve, as músicas, as apologias que são feitas a adultério, a pornografia. Cuidado com o que você diz. Cuidado com o que você apoia, principalmente num tempo de política como esse, porque você pode estar profanando o templo que deveria carregar apenas a vontade, o querer para a glória de Deus. Você foi comprado por um alto preço, você tem dono, você tem um Senhor. Você não pode fazer dos utensílios da casa de Deus, da tua vida, o que você bem entende. Deus abençoe e que essa verdade te alcance e faça você cada dia melhor na presença de Deus. Uai, seu app de vídeos curtos.